Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Vamos para mais uma mensagem de fé, esperança e amor para a sua vida. Hoje falaremos sobre algo muito importante para todo ser humano, sobre a fé. Quando olhamos na palavra de Deus, podemos ver algo sobre fé em toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, podemos encontrar exemplos de fé, ou a palavra de Deus falando sobre a fé, sobre a necessidade da fé. E falando exatamente sobre essa questão sobre a fé, é quase impossível não lembrar sobre Abraão. Quando se fala sobre fé, geralmente aqueles que conhecem um pouco da palavra de Deus passam a pensar, a refletir sobre a vida de Abraão. Então a fé começa com o pai da fé, Abraão. Como se diz o patriarca Abraão, o pai da fé, alguém que verdadeiramente acreditava em Deus, alguém que verdadeiramente acreditou nos propósitos de Deus, na voz de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis capítulo de número 15, e o versículo de número 6 diz assim: e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Olha só que extraordinário. Abraão creu, e porque ele creu, porque ele colocou a sua fé, crer é fé, é confiança. Ele colocou a sua fé, a sua confiança em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Então, meus queridos amigos, irmãos, nós devemos crer, ter fé, acreditar para sermos justos diante de Deus. Ninguém é justificado se não colocar a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus. Então, nós precisamos crer. A pessoa precisa crer. A salvação, ela começa através da fé. No Novo Testamento nós temos no livro de Hebreus, ali nós temos o capítulo de número 11, que muito fala sobre a fé. E o capítulo 11, o versículo de número 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, a salvação começa através da fé, e a fé é o firme fundamento. Nós cremos que através de Jesus Cristo nós herdaremos o céu, nós adentraremos as mansões celestiais pela fé em Jesus. Então a fé genuinamente bíblica, é confiabilidade, fidelidade, constância, confiança, confirmando, afirmando. É muito importante, não importa qual seja a situação que se enfrente na vida, qual seja o momento que se enfrente diante das circunstâncias que podemos passar, mas a questão é justamente a nossa fé, ela precisa ser constante. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, nós precisamos continuar crendo até o dia em que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Abraão, ele acredita em Deus. Abraão creu em Deus. Abraão acreditou em Deus, por exemplo, quando Deus lhe prometeu descendente como as estrelas do céu. Abraão creu em Deus quando Deus o prometeu descendência como os grãos da areia do mar, da praia. Ele acreditou naquilo que ele estava contemplando de Deus. Ele creu nas promessas do Senhor.
Que extraordinário! Pensar como devia ter sido aquele momento em que ele ouve Deus falar, olhe para o céu, e aí nós vemos ele olhando para o céu, ele contempla as estrelas, e ele ouve Deus dizer, conte-as, e ele diz, é impossível, Senhor, são muitas. E ouvir Deus dizendo, tamanho será a sua descendência. Abraão é um grande exemplo de um homem que teve fé na sua vida. Nós sabemos a história de Abraão, que a sua esposa Sara, ela era estéril, não podia gerar filhos, não podia dar à luz, e agora já na velhice, ele ouve a voz de Deus dizendo que Sara, sua mulher, iria ter um filho. E foram, podemos assim dizer, 2 milagres em um só. Primeiro, ela era estéril, não podia gerar. Em segundo lugar, ela já era uma mulher idosa, podemos assim dizer, fora da idade de gerar filhos, e agora ele ouve a voz de Deus dizendo, ela irá conceber e dará à luz um filho, e nós vemos que Abraão creu, e esta promessa aconteceu. Meses depois, Sara dá à luz um filho. Este é o poder da fé. Este é o poder da fé. Fé para a salvação, e fé para a cura, para milagre, para a bênção, né? Então nós precisamos de fé. Não perca a fé. Continue, né, tendo fé em Deus, fé em Jesus Cristo, fé em Jesus para a salvação da sua vida e da sua alma. Como diz a Bíblia, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.